Eu agradeço imensamente. Queria, desde logo, registrar a minha satisfação, a minha alegria em poder me somar a esse mutirão que está sendo realizado do dia 14 a 18 de março, com eventos focados no universo feminino, e organizado pela Associação dos Advogados de São Paulo. E o faço na pessoa do meu grande amigo, professor Dr. Roberto Paraíba. Tive o prazer de conviver com o professor Roberto ao longo da graduação e somos grandes amigos, então eu agradeço muito a tão generosa e carinhosa apresentação e, uma vez mais, aceno a importância de pautar esse tema numa semana, que foi a semana do dia 8 de março, transposta para agora, tendo em vista os desafios da ordem contemporânea. Então, dou as boas-vindas a todas, a todos, aqui e virtualmente. E o tema da minha intervenção é Direitos Humanos e a Mulher, Desafios Contemporâneos. E eu gostaria de tratar desse tema a partir de duas perguntas. A primeira delas, como compreender os direitos humanos das mulheres à luz da ótica contemporânea dos direitos humanos. Ou seja, como compreender a proteção desses direitos a partir da visão contemporânea de direitos humanos. E segunda questão, quais os desafios para assegurar o livre e pleno exercício dos nossos direitos no século XXI? Quais são as perspectivas? E eu começo com a primeira questão. Como compreender a proteção dos direitos humanos das mulheres à luz da perspectiva contemporânea dos direitos humanos? E começo afirmando que os direitos humanos são reivindicações morais que nascem quando podem, quando devem nascer. Bobbio realça que os direitos humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Portanto, não são um dado, mas um construído, e compõem esta história vibrante, fascinante, que carrega a herança do passado, a projeção do presente, a esperança do futuro, sempre a partir de um espaço simbólico de lutas e ações sociais. Por isso fica aqui o registro de gratidão às mulheres de ontem que nos antecederam, às mulheres de hoje e às mulheres que virão, por permitirem justamente que nessas últimas 3 ou 4 décadas nós celebrássemos os maiores avanços e conquistas na história da construção dos direitos humanos das mulheres. Sociólogos, filósofos, intelectuais, atualmente, citarei o professor Boaventura de Souza Santos, Eric Hobsbawm e tantos outros, convergem em atestar que nunca houve um movimento que alçasse tanto em tão pouco tempo. Quer dizer, nós mulheres conquistamos muito nos últimos 30, 40 anos. Há este divisor de águas. A nossa história se separa em 2 metades, pré e pós década de 70. E eu aqui trato também da ideia dos direitos humanos como idioma da alteridade. Ou seja, nós lutamos por esse idioma. Lutamos para que toda e qualquer pessoa seja respeitada, mereça igual consideração, o mesmo respeito, e tenha o direito de exercer as suas potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena. Eu participava hoje, às 14 horas, aqui no Largo São Francisco, de uma banca de mestrado, integrava uma banca de mestrado, e a candidata citava Luigi Ferrajoli, para quem os direitos humanos, ou os direitos fundamentais, traduzem a lei do mais fraco, a lei do mais vulnerável, contra o absolutismo do poder, seja ele político, econômico, administrativo ou mesmo doméstico. Ou seja, os direitos humanos carregam esta simbologia, são esta linguagem de resistência ante o abuso, o arbítrio, o absolutismo do poder na macro e na microesfera. Pode ser no âmbito estatal, político, mas pode ser no domínio de uma casa, no domínio doméstico. E é por isso que Luigi Ferrajoli traz esta bela percepção dos direitos humanos como um contrapoder a justamente enfrentar os abusos, os excessos dos absolutismos dos poderes, seja em qual for a esfera. Então, com esta visão, e tendo em vista aqui a ideia de que
a alma dos direitos humanos está na afirmação da dignidade humana e na prevenção ao sofrimento humano, é que nós miramos os direitos humanos das mulheres. Há uma pesquisa a qual gostaria de mencionar, que é organizada anualmente, chamada The Global Gender Gap, e é organizada pela Harvard University, pela London Business School e pelo World Economic Forum. Quais são as conclusões dessa pesquisa, desse report? 3 conclusões básicas. Todos os países do mundo discriminam as mulheres. Não há país que proteja as mulheres tão bem quanto proteja os seus homens. Nenhum país do mundo trata tão bem as suas mulheres como trata os seus homens. Mas o gender gap pode ser menor ou maior. E essa pesquisa, eu gostaria de destacar a metodologia, que me parece muito interessante, não busca comparar a realidade da Finlândia com a realidade do Brasil ou do Marrocos, mas busca comparar a realidade de homens e mulheres vivendo no mesmo país, levando em consideração 4 indicadores: acesso à saúde, acesso à educação, empoderamento político, participação política e participação na vida econômica. São esses 4 quesitos. O que se observa é que os países nórdicos, Finlândia, Noruega, Suécia, são os que apresentam o menor gender gap, ou seja, o menor distanciamento entre homens e mulheres. Há uma igualdade crescente de mulheres na política, na participação econômica, acesso à educação, acesso à saúde. Por sua vez, os países com os piores records, a pior performance está concentrada justamente nos países árabes. Marrocos, Egito, Irã, Arábia Saudita, Iêmen, dentre outros. Aí o gender gap, distanciamento entre homens e mulheres, assume proporções imensas. E é interessante notar o que se percebe hoje, esses movimentos em prol da democracia e contra ditaduras opressoras que estão no poder há 30, 20 anos, não é? Caso da Líbia e outros casos, esse efeito dominó que nós assistimos hoje, observa-se não só a força de uma juventude que sofre as marcas da recessão, do desemprego, a instrumentalidade da internet, Facebook, Google e tudo mais, mas também o protagonismo de mulheres jovens que estão também expressando o seu descontentamento e estão na luta por dignidade, por justiça e por direitos. Então é interessante perceber a singularidade desses movimentos que estão a emergir nesta região. Bem, esta é a primeira conclusão. A segunda conclusão deste estudo é que, se nós observarmos os 4 quesitos, há uma curva ascendente no mundo com relação a 2 deles: saúde e educação. Mais e mais mulheres têm acesso à saúde e educação no mundo, numa curva ascendente. Mas isto não se projeta automaticamente na participação política, nem tampouco na participação econômica. O caso do Brasil é bastante estarrecedor. Essa pesquisa envolve 134 países, nós estamos na 81ª posição. Bem abaixo, por exemplo, da Argentina, que está na 24ª posição, Costa Rica, 27ª, Peru, 44ª, Colômbia, 56ª, e o que nos colocou neste ranking, numa posição tão em desvantagem, é justamente a baixa participação política das mulheres. Então, o caso de uma simbologia de termos hoje uma presidenta no exercício aí da nossa chefia do executivo, nos diz muito, porque isso, na minha opinião, pode ser uma força catalisadora para criar para as nossas filhas e filhos o imaginário positivo de que a mulher pode, com competência, assumir esses espaços. E a terceira conclusão que eu aqui trago é o componente cultural. Ou seja, não é por acaso que os países árabes estão ali neste patamar tão baixo, no que se refere a este quesito.
E o que é interessante, e não é mera coincidência, até escrevi isso recentemente, que se nós tomarmos o Índice do Desenvolvimento Humano, o IDH, que mensura expectativa de vida, qualidade de educação, saúde, etc., são os mesmos países que estão lá no topo. Então, há uma relação. Países que não discriminam as mulheres são aqueles capazes de aproveitarem a potencialidade de metade da população. E é por isso que o Prêmio Nobel da Economia, Amartya Sen, traz essa reflexão. Nada atualmente é tão importante na economia política do desenvolvimento quanto o reconhecimento adequado da participação, liderança política, econômica e social das mulheres. Não há desenvolvimento sem a participação das mulheres. Não há democracia sem a participação das mulheres. Como lembram muitas, nós somos metade da população mundial e outras agregam mães da outra metade, de modo que nós temos aí o direito a participar ativamente. E a partir daí que eu gostaria, então, de passar para o olhar jurídico. Lembrando que a discriminação é uma constante, lembrando que hoje no mundo há 1 bilhão de analfabetos adultos, 2/3 são mulheres. Não por mera coincidência, a pobreza é feminizada, 70% dos pobres são mulheres. A discriminação contra as mulheres alcança de norte a sul, leste a oeste, é um fenômeno democrático. A violência também. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1 a cada 5 mulheres já foi vítima de estupro. Nos Estados Unidos, 3 a 4 milhões de mulheres já foram vítimas de violência por ano. No Paquistão, ainda hoje, o testemunho de uma mulher vale 1/3 do testemunho de um homem nas cortes. A mutilação genital feminina alcança 2 milhões de meninas por ano, 6 mil casos por dia, 5 meninas por minuto. No Brasil, 1 a cada 4 mulheres já foi vítima de violência doméstica. Eu poderia citar outros e outros dados, mas me parece que esse mosaico já permite aqui densificar a minha afirmação de que a discriminação existe. Hoje, em 2011, a discriminação é uma realidade. E qual é a reação do direito a isso, sobretudo do campo dos direitos humanos? O que nós percebemos é que, cada vez mais, há o processo de internacionalização dos direitos humanos e de humanização do direito internacional. Os direitos humanos se projetam à arena internacional. Portanto, a internacionalização dos direitos humanos e a humanização do direito internacional. É um movimento recente, do pós-guerra, em reação à barbárie totalitária, às atrocidades, aos horrores da era Hitler, e a partir daí é que nós temos o eixo 45. A Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra significa a esperança emancipatória da sua reconstrução. A partir daí temos o ícone ético deste movimento, que é a Declaração Universal, aprovada em 48, que ao responder a 3 perguntas, quem tem direitos, por que direitos e quais direitos, nos alerta que toda e qualquer pessoa tem direitos. Basta ser pessoa. Porque o fundamento ético dos direitos humanos é a dignidade humana. E mais, os direitos humanos devem ser captados na sua integralidade. A declaração parifica em grau de relevância os direitos civis e políticos, as liberdades, direito à vida, proibição da tortura, aos direitos sociais, econômicos e culturais. Trabalho, saúde, educação, alimentação, moradia e assim por diante. Portanto, há esta paridade em grau de relevância e, mais do que isso, esses direitos dialogam, ou seja, mantêm uma relação de interdependência formando uma unidade indivisível. E essa ideia é muito lembrada por Hannah Arendt, para quem o que marca a espécie humana é a diversidade e a unicidade existencial. Diz ela, cada pessoa é ao mesmo tempo um início e um iniciador. E se hoje o mundo tem quase 7 bilhões de habitantes, 6,8 bilhões, cada um desses 6,8 bilhões é único e é diverso dos que existiram no passado, dos que existem no presente e dos que existirão no futuro. Então, isso tudo para demarcar aí
a dignidade humana, a unicidade, a diversidade existencial. E a partir daí é que nós temos projetado a arquitetura protetiva internacional dos direitos humanos. E aqui eu destacaria a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, que tem hoje 186 Estados-partes. Só perde para a Convenção da Criança, que alcança o consenso de 193 Estados-partes. Também aqui invoco a Declaração de Viena, de 93, que prevê que os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos. Ou seja, não há como defender direitos humanos sem incluir metade da população mundial. Sem as mulheres, os direitos não são humanos. Isto projeta aqui o chamado processo de especificação do sujeito de direito. Isto é, o direito rompe com a indiferença às diferenças. Até então, a primeira fase de proteção era marcada pela proteção geral, genérica e abstrata. Protegia-se toda e qualquer pessoa, todos são iguais perante a lei. No segundo momento, emerge o direito à diferença. É fundamental visibilizar o sujeito de direito, resgatando as suas peculiaridades e particularidades. Mulheres, afrodescendentes, povos indígenas, crianças, pessoas com deficiência, refugiados e assim por diante. Portanto, o direito passa a romper com a indiferença à diferença e passa a trazer uma proteção jurídica especial a esses grupos, que sofreram e sofrem ao longo da história um padrão de violência e de violação. Autores contemporâneos, eu estaria Nancy Fraser, sustentam que hoje a justiça tem uma dupla dimensão. De um lado, nós queremos redistribuição, nós queremos a justiça econômica e social. Se nós vivemos na região mais desigual do planeta, e o Brasil é o campeão da desigualdade nesta região América Latina mais desigual do planeta, não há dúvida que o direito à redistribuição requer medidas que enfrentem a injustiça econômica, da marginalização da desigualdade, por meio da transformação nas estruturas socioeconômicas e por meio da adoção de uma política de redistribuição. Mas isso não basta, porque também temos que aliar a redistribuição ao reconhecimento, requerendo medidas que enfrentem não mais e não apenas a injustiça social e econômica, mas também a injustiça cultural, dos preconceitos, dos padrões discriminatórios, por meio da transformação cultural e da adoção de uma política de reconhecimento, diz essa autora. E conclui, à luz desta política de reconhecimento, é que se pretende avançar na reavaliação positiva de identidades discriminadas, negadas e desrespeitadas, na desconstrução de estereótipos e preconceitos e na valorização da diversidade. Então, se nós olharmos aí para essas últimas 3, 4 décadas, nós podemos arriscar uma constatação. O movimento de mulheres focou a sua atenção em 3 grandes bandeiras. 1, o combate à discriminação contra as mulheres. 2, o combate à violência contra a mulher. E 3, a proteção aos direitos sexuais e reprodutivos. Quanto à discriminação, já mencionei, em 79 foi adotada esta Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que carrega um paradoxo. É a segunda em grau de adesão. Só perde para a Convenção das Crianças, que tem 193 Estados-partes. Mas é a recordista em reservas. Estados como o Brasil ratificaram essa convenção, mas formularam reservas, não acolheram determinados dispositivos do texto. Eu fiquei muito curiosa com esse dado e busquei realizar um estudo sobre essas reservas. O que está a incomodar tantos estados? Quer dizer, por que esta profusão de reservas? Qual não foi a minha surpresa ao perceber que essas reservas alcançavam os artigos 15 e 16 da Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, que prevê a igualdade entre homens e mulheres na família.
Brasil, a Convenção é de 79, ratificou em 84 e fez reservas, alegando àquele momento que o Código Civil 16 era incompatível com aquela previsão. Afinal de contas, previa e consagrava a sociedade patriarcal, a família patriarcal, atribuindo expressamente ao homem a chefia da sociedade conjugal. Agora, países como Bangladesh e Egito alegaram outros argumentos. Cultura, religião, alegando, inclusive, que o Comitê da ONU estava praticando canibalismo cultural e intolerância religiosa ao fomentar a igualdade entre homens e mulheres dentro de casa. Felizmente, o Brasil retirou esta reserva em 94. Após o advento da Constituição. Então, a nossa história é muito marcada por esta dicotomia do espaço público e privado. Porque, ao longo da história, séculos e séculos construíram um papel social que nos foi atribuído, que era o papel da casa, dos afazeres domésticos. Esposa, mãe e cuidadora do espaço doméstico. Enquanto o homem era o provedor. Se vocês forem à etimologia maternidade-paternidade, essa etimologia é reveladora dessa dicotomia. Maternidade, mater, mãe, ou seja, o cuidado da mãe com o enlace doméstico. Paternidade, pater, pai. Pai como provedor, como responsável pelo patrimônio. O que ocorre hoje é que cada vez mais nós democratizamos a esfera pública. Há crescentemente mulheres no executivo, no legislativo, no judiciário. Hoje eu vejo as minhas alunas na PUC, na graduação e na pós, as mulheres chegaram e nós somos maioria. Agora, no espaço doméstico, nós ainda enfrentamos o desafio da democratização do espaço doméstico. Eu me recordo de ter participado de um evento no dia 8 de março, com o professor José Pastore, economista, na Bolsa de Valores faz 2 anos. E ele, à época, dizia o seguinte: no mercado de trabalho, para as mesmas profissões e níveis educacionais, as mulheres brasileiras ganham cerca de 30% a menos que os homens. E ele ainda adicionava, além das diferenças de renda, as mulheres brasileiras enfrentam uma situação desfavorável na divisão das tarefas domésticas. Os maridos brasileiros dedicam, em média, apenas 0,7 hora do seu dia ao trabalho do lar. Notadamente, a limpeza do seu carro, diga-se. As mulheres que trabalham fora, põem, em média, 4 horas do seu dia nas tarefas domésticas. E eu me recordo, inclusive, que uma das participantes indagou: professor, quais são as suas propostas, então, para que o homem brasileiro possa participar mais das atividades domésticas? Disse: olha, para que nós possamos elevar 0,7 a 4, na sua geração, não teremos esta velocidade desejável. Seria mais rápido ir a Cumbica, tomar um voo e mudar para a Suécia, porque lá os homens suecos dedicam 3,7 horas do seu dia às tarefas domésticas. E há pesquisas ainda mais específicas apontando que homens e mulheres brasileiros solteiros dedicam, em média, um patamar de horas semelhante às atividades domésticas. Mas quando há um matrimônio, aí há o desnível. Quando há filhos, então, aí realmente há esta discrepância com relação à distribuição do tempo doméstico. E não há dúvida, é a minha avaliação, que a democratização do espaço doméstico não só importa porque o maior envolvimento dos homens na vivência familiar seria um grande ganho, sobretudo para os filhos, no caso, se houver filhos, mas permitiria também a maior participação das mulheres na esfera pública. Eu participava recentemente de um evento com a ex-ministra Nilceia, foi ano passado, na realidade. Ela diz: olha, é verdade, homens e mulheres, quando vão prestar um concurso público, a mulher vai carregando o peso da casa, a empregada, a faxineira, o marido, o cachorro, o filho, e o homem chega, em geral, sem esta carga doméstica. Quer dizer, então, o ponto de partida já nos coloca numa situação mais desafiadora, eu diria.
E esta convenção, então, enfoca o tema da discriminação, lança a vertente repressiva punitiva, voltada a proibir a discriminação, lança a vertente positiva promocional, voltada a promover a igualdade. Então, esta é a ideia. De um lado, proibir a discriminação, por outro, fomentar a igualdade. Há um outro tema importante. A segunda bandeira que eu mencionei é o da violência contra a mulher. E aí cabe a menção, não só uma declaração da ONU sobre violência contra a mulher, que busca eliminar essa violência, como a Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. É o primeiro tratado do mundo a reconhecer esta violência como um fenômeno generalizado que alcança de forma democrática todas as mulheres, independentemente da raça, classe, religião, idade ou qualquer outra condição. Esta convenção atesta que esta violência constitui grave violação de direitos humanos e tem como base relações assimétricas de poder entre homens e mulheres, relações historicamente desiguais. E por isso a violência contra a mulher é uma violência baseada no gênero, é uma conduta baseada no gênero, que cause morte, sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Vejam, no Brasil hoje, a cada 100 mulheres assassinadas, 70 o são no âmbito doméstico. Segundo a ONU, a violência doméstica é a principal causa de lesões em mulheres entre 15 a 44 anos no mundo. E a violência doméstica compromete ainda 14,6% do PIB da América Latina e 10,5% do PIB brasileiro. E esta convenção prevê deveres aos Estados-partes. O Brasil, lembro, é parte da Convenção da ONU sobre a eliminação da discriminação contra a mulher, é parte da convenção que busca combater a violência, a Convenção Interamericana. Dentre esses deveres está o de adotar políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. É por isso que, com todas as controvérsias geradas pela Lei Maria da Penha, esse debate está hoje no Supremo, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, em razão das controvérsias fundadas decorrentes da aplicação da lei, vários julgados proferidos em vários tribunais têm invalidado a lei entendendo que ela é inconstitucional, porque fere a igualdade entre homens e mulheres, ao prever uma proteção especial. Eu tenho defendido de forma muito intensa a Lei Maria da Penha, entendendo que inconstitucional não é a lei, mas a sua inexistência. Inconstitucional seria a omissão do Estado brasileiro em não louvar os deveres jurídicos assumidos na esfera internacional. E aqui só uma nota, eu dizia hoje na banca, o caso da Lei Maria da Penha me faz realmente perceber o quanto direitos humanos demandam lutas incessantes. Porque eu me recordo, muitos anos atrás, uma grande amiga que era coordenadora do CEGIL, Center for International Law and Justice International Law, entrou em contato e disse, olha, acabei de ler um livro, foi encaminhado pela autora, Maria da Penha Fernandes, Sobrevivi, Posso Contar, eu acho que daqui nós podemos extrair um bom caso para encaminhar para a OEA, o CEGIL, Centro pela Justiça e o Direito Internacional. E eu, então, li o livro, convoquei os meus assistentes de direitos humanos, vamos ler esse livro autobiográfico, vamos ver se aqui há elementos para um caso emblemático, fomentando um litígio estratégico. E concluímos que sim. E a demanda foi lançada no sistema interamericano. Litisconsórcio ativo, CLADEM, Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, o CEGIL, que é o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, e a Maria da Penha. Lançamos, afinal de contas, fazia 16 anos que o caso estava se arrastando na justiça brasileira, a impunidade estava lá gravada, houve audiências em Washington, uma delas, inclusive, eu pude participar. Ao final, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana, pela negligência, pela tolerância estatal no trato da violência contra a mulher. No âmbito da condenação, além de pagar a reparação, a Maria da Penha, tive o privilégio de conhecê-la há 2 anos atrás num evento coordenado pela Magistratura do Rio de Janeiro, Fórum Nacional de Juízes no Combate à Violência Doméstica. Além da indenização que ela recebeu, dentre as condenações estava
de elaborar um marco jurídico adequado, porque o Brasil até então não tinha, diversamente, 17 países da nossa região. E eis que é formada uma comissão, a lei é aprovada por unanimidade no nosso legislativo, sancionada, promulgada. Mal comemorávamos, já havia decisões invalidando a lei. É por isso que eu digo que nos direitos humanos, a cada ponto de chegada, nós temos um novo ponto de partida. E os desafios vão se somando. Nós chegamos e sempre o fim é o início de uma outra luta, de outros desafios. E agora estamos aí acompanhando este caso no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo reconheça, em definitivo, a constitucionalidade dessa lei. Finalmente, terceiro grande tema, que é direitos sexuais e reprodutivos. Este é um tema bastante sensível, porque creio eu que direitos sexuais e reprodutivos trabalham com uma complexidade que lembra do Working, invocam ao mesmo tempo assuntos de vida e morte, de grande satisfação e profundo sofrimento, de paixão e frios cálculos, de intimidade e políticas sociais. Nós temos aí uma feição híbrida, eu diria, ao mesmo tempo que esses direitos demandam espaço de privacidade, liberdade, de autodeterminação, o que compreenderia o livre exercício da sexualidade, reprodução humana sem discriminação, coerção e violência. Esse é o espaço que nós queremos a não ingerência do Estado, privacidade, intimidade, liberdade, autonomia. Por outro lado, esses direitos também demandam políticas públicas que assegurem saúde sexual e reprodutiva, acesso à informação, meios seguros, disponíveis, acessíveis, direito ao acesso ao progresso científico, direito de receber educação sexual, dentre outros pontos. E cada vez mais também percebo o quanto a efetiva implementação desses direitos demanda uma ação política jurídica emancipatória, criativa, transformadora, que enfrente os tabus e que assegure aos indivíduos a titularidade de direitos no exercício pleno da sua sexualidade, da sua capacidade reprodutiva, com respeito, dignidade e autonomia. E com isso eu passo a minha última reflexão, que é quais os obstáculos e desafios para assegurar o livre e pleno exercício dos nossos direitos das mulheres e quais as perspectivas para o século XXI. Eu gostaria de, muito brevemente, apenas lançar luzes a 5 desafios que me parecem centrais. Primeiro deles, universalismo versus relativismo cultural. Apresento alguns exemplos. Mutilação genital feminina. É cultura ou é violação de direitos humanos das mulheres? Casamentos arranjados. É cultura ou violação de direitos humanos das mulheres? Práticas de povos indígenas. Os Yanomamis no Brasil, por exemplo, cometem infanticídio em 3 hipóteses. Quando há o nascimento de gêmeos, um é vocacionado para o bem e outro para o mal, um é exterminado. Quando há filhos de mães solteiras e quando há nascimento de um bebê com deficiência. Isto é cultura ou viola direitos humanos? O apedrejamento da Saquiné, o caso da iraniana, é cultura ou viola direitos humanos? E nós temos outros tantos exemplos. O uso do véu islâmico é cultura ou é opressor e viola os direitos humanos das mulheres? Isso, creio eu, vem a intensificar o debate entre universalismo e relativismo, sobretudo com a circulação de pessoas numa ordem multicultural, que as pessoas migram, moram em outros países, e não é porque uma muçulmana saiu do seu país de origem e foi morar na França ou na Alemanha, que ao passar por aquela fronteira ela deixou lá atrás o seu legado cultural. As culturas não são territorializadas. A pessoa muda de fronteira, mas lá é ela, com as suas crenças, valores e tudo mais. Eu trago aqui 2 decisões muito controvertidas. Uma delas foi proferida por uma juíza em Frankfurt, há 2 anos atrás, que, em nome do respeito à cultura, num caso envolvendo espancamento praticado por um marido em face da sua esposa, mas o casal era muçulmano, aplicou essa juíza a lei da Sharia.
Tá? Pela lei da Sharia, pelo código muçulmano, que é aplicável ao casal, os homens estão numa posição hierarquicamente superior às mulheres e têm a prerrogativa de dispor, usar e gozar da sua propriedade. Então, impune. Outro caso, eu lecionava no passado na Espanha, houve uma decisão da justiça espanhola que condenou a mãe de uma moça da Mauritânia, a mãe era mauritânia, mas morava lá, da Mauritânia, em razão de um casamento arranjado. A moça tinha 16 anos, o marido 70, ela ganhou um belo dote e foi condenada a pena privativa de liberdade. Ela dizia, como assim? No meu país, este ato seria uma honraria, o meu dote foi imenso, a minha filha vale muito. Como? Ficar presa aqui na Espanha? Então, a pergunta é possível bancar, sustentar uma ética universal? Ou o pluralismo de culturas inibiria a formação de uma ética universal? Então, este é um debate que está na ordem do dia. Lembrando também que os direitos culturais não são estanques, eternos. Ou seja, há o direito a manter, preservar, mas a transformar culturas também. Então, este é um debate. Eu aqui apenas abro janelas de reflexão, podemos debater isso adiante, mas aqui não tem qualquer ambição, esse seria o tema de um curso de 6 meses ou menos, mas eu gostaria apenas de trilhar alguns desafios. O segundo desafio que me parece central é laicidade estatal versus fundamentalismos religiosos. Qual há de ser o espaço do sagrado quando se tem um Estado democrático de direito? Vejam, pela Declaração Universal, todos têm direito à liberdade religiosa. Ter uma religião ou não ter religião, mudar de religião, professar o seu culto, etc. O grande nó ocorre quando há a confusão, a fusão entre o Estado e a religião, em que há a fusão do sagrado e do profano, de dogmas privados da razão pública. O Estado democrático de direito há de ser marcado, é o meu entendimento, pela separação entre Estado e religião, a fim de que todas as religiões mereçam igual consideração e profundo respeito, inexistindo qualquer religião oficial que se transforme na única concepção estatal. Este é um ponto decisivo, sobretudo, na arena de reprodução e sexualidade, no campo da sexualidade e da reprodução. Terceiro desafio, proteção aos direitos sociais versus dilemas da globalização econômica. Também este é um ponto que nos diz de perto, porque há a feminização e a etnização da pobreza. Então, de que maneira proteger os direitos sociais em face dos dilemas da globalização econômica, dessa grande crise mundial, econômica, ambiental? Sempre o alvo somos nós. Aí, vamos dizer, até em crises ambientais, quando se fala em climate change, em aquecimento global, os setores mais vulneráveis que mais sofrem são as mulheres, sobretudo dos países de menor grau de desenvolvimento e que estão lidando com a agricultura, com atividades de plantio e tudo mais. As crianças e as mulheres. Então, de que maneira lidar com a feminização da pobreza? De que maneira lidar com este dado de que 70% dos pobres são mulheres? Lembrando também que as 3 atividades mais rentáveis do mundo são tráfico de armas, drogas e pessoas. Quais pessoas? No caso da América Latina, essas pessoas são as mulheres. Em especial, de baixa renda, afrodescendentes, jovens e pobres. Quarto desafio. Respeito à diversidade versus intolerâncias. Aí é fundamental incorporar o valor da diversidade, o enfoque de gênero. Eu lhes dou 2 exemplos. Eu tenho tido o privilégio realmente de de estar participando de 2 organismos internacionais. Um deles é a Força-Tarefa da ONU para o Direito ao Desenvolvimento. Chama-se UN High Level Task Force on the Implementation of the Right to Development. E a outra é um grupo de trabalho da OEA voltado ao monitoramento dos direitos econômicos, sociais e culturais contemplados no Protocolo de São Salvador. É curioso, porque nos 2 trabalhos, as reuniões em Genebra e em Washington, os 2 trabalhos estão a convergir no mesmo ponto.
criação de indicadores que possam, vamos dizer, mudar o foco da discussão de políticas públicas, incorporando o enfoque de direitos humanos. Então, não falemos só de direitos sociais, saúde, educação, trabalho, mas falemos também de indicadores. E, em ambos, o tema das mulheres, da equidade, da perspectiva de gênero, surge como uma questão central. Quer dizer, não é possível pensar o desenvolvimento sem a participação das mulheres, equidade de gênero. Não é possível pensar em direitos sociais sem que haja também dados desagregados, capazes de perceber. Não adianta trabalharmos com a média. A média da população brasileira que tem acesso à saúde é essa. A média que não tem é outra. Quem são esses rostos? Quem são essas pessoas, incluídas ou excluídas? Então, desagregar dados, levando em consideração gênero, raça, etnia e outros critérios, é algo fundamental. Até para lidar com o que nós chamamos de overlapping discrimination, que são discriminações múltiplas. Exemplo, uma mulher afrodescendente com deficiência, ela carrega 3 fatores de discriminação. Então, há de se dar uma atenção especial a ela, e é por isso que políticas neutras no tocante ao gênero, defendo isso, pode simbolizar uma discriminação indireta ao perpetuar um estado de coisas, ao perpetuar um padrão de exclusão. E, finalmente, o 5º desafio tem a ver com o protagonismo e a atuação da sociedade civil. Se em 48, apenas a título ilustrativo, na ONU havia 41 ONGs com status consultivo, junto ao Conselho Econômico e Social, em 2004 esse número aponta a 2.350 ONGs. Então isso é um sintoma de que há vozes plurais, há movimentos sociais, a sociedade civil hoje está extremamente presente no plano local, regional e global, com a sua diversidade, com a sua pluralidade, e tem impactado estas agendas local, regional e global. Para Hannah Arendt, é possível sim modificar o deserto, com as faculdades da paixão e do agir. Eu termino com o último dado, que é de uma entidade chamada US Fund for a Feminist Majority, que estima que apenas em 2465, vejam bem, 2465, homens e mulheres alcançarão a igualdade em postos decisórios no mundo. A ONU não é tão otimista, estima 2490.